Voltamos com a notícia de frente e a gente volta agora a conversar com o repórter Oliveira Júnior. O Oliveira vai trazer informações para a gente sobre fake news. É isso mesmo. Um áudio que circula nas redes sociais cita um surto de doença no Hospital Estadual Santa Casa. Oliveira, que surto seria esse? Que áudio é esse? Explica para a gente, por favor. Nayara, como você mesma disse, trata-se de mais uma fake news. A direção da Santa Casa comunicou de forma oficial que notícias, áudios que estão circulando nas redes sociais dando conta de que um surto de Covid-19 teria afetado aqui, contaminado o setor pediátrico desta unidade, não passa de uma notícia falsa. E por isso ela tranquiliza os pacientes e os parentes das crianças que estão internadas aqui. No áudio, uma mulher afirma que, abre aspas, nós acabamos de ser chamados para uma reunião de urgência aqui na Santa Casa. Toda a equipe, todo o hospital está em reunião neste exato momento. Fecha aspas. Ela prossegue afirmando que a Santa Casa abriu um plano de contingência para receber crianças com Covid-19. A notícia falsa continua ainda com ela dizendo que, pelo amor de Deus, é sério, muito sério, estamos com muitas crianças internadas. A diretoria da Santa Casa afirmou que neste momento está registrando um boletim de ocorrência para que a autora do áudio seja localizada e responda criminalmente pelo fato, né? Aliás, lamentável essa notícia falsa que circulou nas redes sociais e as pessoas não checam a origem da informação. A internet ainda no país é uma terra sem lei, né, Nayara? Nayara, Haroldo, Paulo. E aí, infelizmente, as pessoas, sem checar a origem dessa informação, vão repassando, causando pânico em alguns casos, como foi esse aqui da Santa Casa. Portanto, a diretoria da unidade hospitalar tranquiliza os pacientes, os pais das crianças que estão internadas aqui e os demais servidores, inclusive, que não passa de uma notícia falsa, né? O que não deixa de ser crime nesse caso, né? E por isso foi registrado um boletim de ocorrência. Voltamos com vocês, um bom dia, bom final de semana. Obrigada, viu, Oliveira, pelas suas informações, e você falou tudo. Não dissemine notícia falsa. Se você não tem certeza, não passa para frente, não fica ali repercutindo aquilo. Como diria Caetano Veloso, né? Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. O que essa senhora fez é algo tão deplorável, porque principalmente porque envolve criança, né? Quando você difunde uma ideia falsa e provoca a celeuma que provocou, envolvendo criança, eu acho que fake news por si só já é deplorável, imagina quando se envolve criança. Então, mau gosto, passível de apuração, Eles estão caminhando para isso. A Justiça Eleitoral está fazendo um trabalho gigantesco nesse sentido, entendeu? Para poder coibir exatamente fake news, e eu acho que as punições vão se tornar cada vez mais severas com relação ao fake news. Falando em Caetano Veloso, o que vocês acharam aí da questão da live que vai ser feita para arrecadar fundos para a campanha da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos? O TSE aprovou, né, que o Caetano Veloso faça uma live e que possa arrecadar fundos aí para essas duas campanhas. Então, confirmada aí a live do Caetano Veloso em apoio a Manuela Dávila, que é candidata em Porto Alegre, e ao Boulos, Guilherme Boulos, os dois, ambos, e o Boulos candidato em São Paulo. Eu gosto do Caetano Veloso, compositor, cantor. Ambos do PSOL. Ponto final. Agora, como político... Desculpa, Paulo, o Guilherme Boulos do PSOL e a Manuela do PCdoB. Pois é. Mas eu gosto do Caetano cantando e compondo. Ponto final. Eu gosto de mexer com política, as intervenções dele, os pensamentos progressistas, socialistas que ele tem. Não é bem isso o questionamento, isso vai abrir precedente? Claro que vai. Lives, por exemplo? Eu não vejo problema nenhum nisso. Pois é, isso não voltaria a ser um showmício virtual? Deixa eu colocar aqui no... É a nova versão do showmício. É a nova versão do showmício, mas eu não vejo problema nenhum em fazer esse tipo de coisa, né? Sabe? Vamos colocar aqui na tela, só para o pessoal entender. Eu também não tenho nada contra o Caetano Veloso. 4-1, Só não é o estilo de música que eu gosto de outra coisa. Ali, ó, Caetano pela Democracia, uma live de show para Manu e Boulos, no dia 12 de novembro, vendas abertas.
E aí, após decisão do TSE por 6-1, foi confirmada a apresentação para arrecadar fundos para a campanha de Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Então, é diferente, porque na verdade showmício você não vendia, né? Você tinha ali disponível para a pessoa ir de graça, na verdade. Sim. Era uma compra de voto camuflada, né? Porque você tinha um show de um grande artista, mas você não pagava ingresso para ir nesse show, né? Se o TSE autorizou, eu não vejo problema algum, não. Abre precedente para que outros façam também. Eu acho que, enfim, né? Pra gente... O Caetano Veloso é um bom cantor. Não é o estilo de música que eu gosto. Ele não é um bom eu gosto cantor, de outra coisa. Ele é um bom compositor. Agora, ele é excelente, gente. É um não dá para se julgar o artista pela obra. Eu costumo falar disso. Não se julgue o artista pela obra. Eu não julgo ninguém. O que eu julgo no sentido de fazer avaliação é a questão dos pensamentos políticos dele. Por isso mesmo, não se pode julgar a obra pelo artista. Por isso, eu concordo com você. A obra dele não pode ser julgada pelos pensamentos do artista. Com a Nayara Moura, viu, gente? Concordo. A mesma coisa mas o Caetano Veloso respeita a outros artistas. O Caetano Veloso, como analista político, é um excelente músico. Chico Buarque é uma coisa. O Chico Buarque é um excelente, é o melhor compositor que tem no mundo, para mim. Agora, Chico Buarque é outro patamar. Não se pode julgar mais uma vez a obra pelo artista. Gente, a nossa telespectadora está falando aqui ainda do voto impresso. Olha o que ela fala. Vamos tentar entender aqui. Nayara, a respeito do voto impresso, a última eleição foi impresso os votos de cada urna e colocado na porta da votação, pelo menos aqui na escola onde eu voto. Mas é diferente que a gente está falando, viu? É a Edneia, perdão. Esse voto é a quantidade que cada candidato teve. O que a gente fala é do eleitor conferir se ele votou naquela pessoa e aquele papel individual do eleitor ficar armazenado ali para uma possível recontagem de voto. Porque no papel inteiro, quando você tem ali tantos votos, né? Não tem como se fazer auditoria em cima daquilo. É verdade. Não tem como se fazer auditoria, porque é no final da votação que você imprime aquilo. O que eu defendo... Isso é diferente. Não é o que a gente defende, no caso, é o que está nessa proposta da Bia Kiss, né, que o presidente falou na live. Na minha opinião, talvez não seja o que propõe a deputada, é que deveria sim ser impresso o tiquezinho ali e o cidadão, o eleitor, tivesse a condição de guardar esse papelzinho. Mas aí teria muita compra de voto, Paulo. Pois é, mas aí... Porque seria a comprovação que você votou naquele cara que pagou pelo seu voto. Não tem como fazer o sem quebrar os ovos, né? Mas não funciona no Brasil desse jeito. Senão, como que você vai provar depois? Se você deixar isso a cargo da Justiça Eleitoral, vai ficar a mesma dúvida. Quem garante que isso não vai ser manipulado depois? Não, mas aí é o voto de cabresto. É o voto de cabresto aqui, não ia dar certo. Você ia levar e ia ser a sua comprovação de que você votou naquele candidato. O político ia dizer o seguinte, olha, vai lá, vota e traz para mim. Imagina quanto ia valer esse voto. Abriria essa Sim. Né, você imaginou? Essa avenida aí para as pessoas ingênuas da área rural. Mas você vai lá, vota e traz para mim aqui o comprovante. Aí eu te pago. Não. Olha, vou te falar, o povo... De ter o voto ali seria apenas só, na minha entendimento, para auditoria. Quem você guarda esse tiquezinho lá, a Justiça Eleitoral guarda o tiquezinho, né? Quem garante que isso não vai ser manipulado, não vai ser extraviado, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, garantia, segurança mesmo, não 100% tem, não tem jeito. Aí o Sandrinho está participando aqui com a gente, mas não está aqui na tela, mandou no pessoal. Discordo, amiga, ele usa a arte para ganho pessoal, especialmente para manipulação política. Fala aí de Caetano, o Sandrinho. Aí a gente tem mais participação aqui dos nossos telespectadores, falando, deixa eu ver aqui, bom dia, se imprimir o voto, vocês acham que todos os candidatos não iriam pedir auditoria? É possível, mas não pedem hoje porque não tem como, né, gente? Não tem como. Mas tem que ser algo muito mais transparente mesmo. Tem gente aqui participando sobre a live. Bom dia, em plena pandemia as pessoas se sujeitam a fazer live para arrecadação de fundos para a campanha. Por que não utiliza os dons musicais para realizar uma live para arrecadar fundos para pessoas com necessidade? Discordo do Haroldo quando ele fala que não tem. É o que disse aqui, né? Revoltante com isso, showmício virtual. É o Diego falando. E o povo está questionando, olha, eu gostaria de saber porque vocês ontem na entrevista com o Emanuel não perguntaram sobre o paletó. Perguntamos isso muito na primeira entrevista, mas é algo que já está, né? Acho que está na mão da Justiça. Perguntei um monte de coisa sobre já perguntamos, todo mundo pergunta, ele já respondeu sempre a mesma resposta. Acho que está na hora de trazer outras informações. Quem tem que dar resposta agora é a Justiça. De mais a mais, a gente também adotou a tese, né, de que nessa segunda rodada de entrevista com os candidatos ao prefeito de Cuiabá, a gente abordaria
prioritariamente as propostas contidas no plano de governo de cada um deles, como a gente pretendia fazer com esse candidato que você citou aí. A gente não avançou por conta do que você assistiu. Só lembrando que a assessoria de imprensa do candidato Abílio Júnior, do Podemos, informou que ele está de licença paternidade e não vai poder participar da rodada de entrevistas aqui hoje na TV Vila Real e também na Rádio Vila Real. E segunda-feira a entrevistada será a candidata do PROS, Gisela Simona. Gisela Simona vai participar aqui com a gente. Olha, vamos então falar de eleições, continuar falando, né? Faltam exatos 9 dias, Haroldo Arruda Júnior, Paulo Coelho, para as eleições. Por isso, vamos falar agora sobre a justificativa do voto para quem está com Covid-19 ou apresenta sintomas da doença. Luciana Gavilha traz para a gente. O dia da votação já se aproxima, 15 de novembro, portanto, já o processo eleitoral caminha bem rapidamente nesse momento, né? Mas olha só, a gente está vivendo uma pandemia e sabemos que o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e também para os menores de 70 anos. Mas e aí, se você estiver com a Covid-19, mesmo que esteja em bom estado de saúde, será que é o momento de você comparecer à urna? Vamos começar falando então em relação ao fato de que não tem como a Justiça Eleitoral proibir o eleitor que está com Covid de sair de casa, né, para prestar ali a sua obrigação junto à Justiça Eleitoral. Vai dar consciência, então, quem estiver doente não é para votar? Qual seria o principal conselho neste momento da Justiça Eleitoral? Exatamente. O eleitor tem toda a liberdade para ir à sessão eleitoral exercer seu direito de voto, né? Mas o que nós solicitamos é que quem tenha tido Covid 14 dias antes ou esteja com febre no dia da eleição, que não compareça por uma questão de proteção sanitária, né? Todos os nossos protocolos foram desenvolvidos para essa eleição pensando nessa proteção, para evitar o contágio, a contaminação, e naturalmente nós pedimos que isso seja reforçado também com os eleitores. É claro que quando você trata por uma justificativa, nós temos que lembrar que tem dois tipos de justificativa. A justificativa no dia da eleição, ela só é possível para eleitores que não se encontram no seu município eleitoral, né, no seu domicílio eleitoral. Então, eu voto em Cuiabá, por exemplo, estou em outra cidade no dia da eleição, das 7 às 17 eu posso justificar minha ausência por não estar no domicílio eleitoral pelo aplicativo e-título. Se eu tiver com Covid, se o eleitor tiver com Covid ou com febre e precisar justificar a sua ausência, pós-eleição, no dia seguinte, durante 60 dias, ele pode mandar essa justificativa via aplicativo e-título também, lembrando que é necessário que seja encaminhado um comprovante, né? No caso da febre, é necessário que seja descrito que estava com febre, né? E, se possível, que tenha um atestado médico, para que o juiz possa ter a clareza do que ocorreu no dia da eleição. Vamos falar um pouquinho então sobre o e-título, né? Quem está com Covid pode utilizar essa ferramenta, baixe esse aplicativo, é gratuito e é muito fácil de manusear nessa tecnologia. Só que não é simplesmente afirmar que está com Covid, tem que anexar ali um documento, que pode ser o quê? O atestado médico ou o próprio resultado de Covid? Exatamente, é um aplicativo gratuito, simples de utilizar, ele foi desenvolvido para que tenha usabilidade alta, então simples para ser operado. E, como você disse, é necessário que seja incluído um comprovante. O eleitor vai abrir o e-título, dizer para qual turno, né? Lembrando que eu preciso justificar o primeiro e o segundo turno, são eleições distintas no sistema de justificativa. Então, ele vai justificar, por exemplo, no primeiro turno a sua ausência, inserir um e-mail de contato e é necessária a inclusão de um comprovante. Esse comprovante, como você destacou, pode ser tanto atestado médico como o resultado do exame ou algum outro documento que comprove que naquele dia ou naquele período ele estava com Covid-19. Agora, a pandemia não é razão para deixar também de votar quando a pessoa não está acometida, né, pela Covid-19. Mas é importante que essas pessoas se sintam seguras, né, para votar e não sair de lá contaminada. Qual todo o protocolo de biossegurança nessas eleições? Exatamente. Nós desenvolvemos um protocolo para evitar que o eleitor tenha contato, né, que permita o contágio. Então, hoje, por exemplo, nas eleições passadas, o eleitor chegava até a sessão eleitoral, entregava o documento para o mesário, assinava o caderno, votava, voltava e retirava esse documento. Então, havia o contato direto eleitor-mesário. Nessas eleições, o protocolo foi redefinido para que não haja mais esse contato. Então, o eleitor apresentará seu documento à distância, em torno de 1 metro, 1,5 metro para o mesário. Né? Pode ser, inclusive, o aplicativo e-título se a foto estiver, se tiver registrado a biometria, a foto estiver presente.
assina o caderno de votação. E aí nós pedimos que o eleitor, se possível, que leve a sua própria caneta para não usar a caneta da sessão, apesar que a caneta que está lá será higienizada com álcool gel. Após assinar o caderno, ele vai para a urna, faz registra a sua intenção de voto, né, seu desejo, e na saída, álcool gel, ele não volta mais para conversar com o mesário, na saída, álcool gel para ele higienizar as mãos. Então, higieniza as mãos na entrada e na saída da sessão eleitoral. Só reforçar aqui, né? Se você acordar no dia da eleição, né, está ansioso até para votar, mas percebeu que está com febre, que não está se sentindo bem, pode ser aí um sintoma de Covid, então a orientação é justificar um dia depois esse voto usando até mesmo o e-título, para que não haja nenhum deslocamento e aí o eleitor já fica em isolamento domiciliar, né? E lembrando, aquelas pessoas que vão deixar de votar precisam justificar o voto, porque depois tem dor de cabeça, viu? Para se ter uma ideia, não pode nem mesmo fazer aí a matrícula para as instituições de ensino superior, fica sem passaporte, se passou em concurso, não tem nem como assumir, tá? Então é preciso ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Certo, Luciana, obrigada pelas suas informações. E olha, vamos repercutir agora o Jornal A Gazeta, Paulo? Vamos repercutir o que temos de melhor no Jornal A Gazeta, começar pela manchete, não é? Afinal de contas, nesta sexta-feira 6, o Jornal A Gazeta traz aí a seguinte manchete, que você vê aí, Gazeta Dados em Cuiabá, Emanuel reverte quadro e garante aprovação de 52%. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, conseguiu reverter aí as impressões negativas da maioria da população e conta agora com a aprovação de 52% dos cuiabanos, conforme aponta a segunda rodada de pesquisa do Instituto Gazeta Dados. O MDBista subiu 13 pontos percentuais, saindo aí do desconfortável índice de 39%. No caso, é aprovação de prefeitura, né? É, não aprovação como... de gestão, não é a aprovação dele como candidato. De todo modo, esse é um número que difere também daquilo que ele tem falado aí, de 70%, mais de 70% de aprovação. É uma aprovação significativa, é verdade, 52%. Ainda mais depois vindo aí de uma outra avaliação onde estava bem pior. Deu uma reagida aí, né, professor? O cenário de Emanuel Pinheiro, se você olhar de longe, né, como um espectro assim, você vai perceber que a gestão Emanuel Pinheiro, avanços aconteceram, algumas entregas foram feitas, isso para ser o mais justo possível, né? Muita coisa foi feita, principalmente com relação à área social. A Márcia Pinheiro desenvolveu um bom trabalho, sem dúvida alguma, né? Teve problemas de corrupção, 3, 4 secretários afastados por conta de corrupção. Um preso, né? Um preso, né? A questão do paletó, quer dizer, tudo isso faz parte da gestão Emanuel Pinheiro. Então, algumas explicações precisam ser dadas, né? Tá? Mas é importante, muitas, é importante você dizer isso, porque a Naira falou, da gestão dele. Isso. Né? Porque há duas pesquisas aí. Houve uma recentemente, sob o ponto de vista eleitoral, onde ele aparece, não é, ali num contexto com outros candidatos, falando de questão eleitoral. E ali a rejeição é muito grande, no caso da eleitoral. Aqui a avaliação é sobre a gestão dele conforme exatamente. O Haroldo. E quando você pega uma manchete como essa, imediatamente, né, a sua mente se remete às questões ligadas à pesquisa Ibope. Quando você vê lá, Emanuel reverte 52%, Emanuel está com 52%. Na disputa, que não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que tem que precisar deixar bem claro. Aliás, na disputa tem uma rejeição grande, ele não está em primeiro, né, pelo menos conforme o Gazeta Dados, o último levantamento. Essa aqui é sobre a gestão dele que começou em 1º de janeiro de 2017. E tem a gestão de Várzea Grande também, não é isso? Tem a de Várzea Grande também, só me ajuda a achar aqui, porque eu estou mais perdido que surdo em bingo. Já ouviu falar, não? Vamos aqui para o GD, então. Tem ela aí? Surdo em bingo é bom. Lucimar Você já ouviu falar, não, dessa história do surdo em bingo? Surdo em bingo, coitado. A Lucimar Campos tem aprovação de 71%. 71% da população. A prefeita Lucimar Campos mantém um alto índice de aprovação entre a administração de Várzea Grande. Então, 71% aprovam a administração dela, não é isso? Isso pode refletir também na questão das eleições lá, será? A prefeita não é candidata, mas apoia, não é?
apoia um candidato lá. Isso, se houver transferência, se você acredita em transferência de voto, pode refletir sim de forma positiva lá em torno da candidatura que ela apoia, ela e os campos apoiam. É uma coisa que já vem sendo propagandeada, inclusive pela própria prefeita, pelo marido dela, o senador Jaime Campos, e é um índice que vem sendo repetido ao longo dos últimos meses, não é? Quando na reta final aí da gestão da Lucimar em relação à aprovação. Só que lá também se propagandeia 80%, 75%, e aqui está dizendo que há sim essa aprovação, e essa aprovação estaria em torno de 71%, pelo menos 71% dos que foram entrevistados nessa pesquisa. É uma aprovação considerável, viu? E tem um outro dado, viu, Haroldo? Em Cuiabá, Mauro Mendes sobe bastante com a aprovação, vai para 61% de aprovação em Cuiabá. O Mauro Mendes, que é o governador do estado e que já foi prefeito aqui da capital. Sim. Aí, mais uma vez, a gente vê, será que tem influência nas eleições? Porque teve aí a aprovação do Emanuel, ele é candidato, e o Mauro Mendes apoia o Roberto França. No caso específico, muito fortemente. O apoio não é só um apoio superficial, é um apoio bem forte. Eu acredito que no caso específico do Mauro Mendes, desde o projeto Pacto Mato Grosso, desde o início, bem no comecinho das eleições, ele passou por essa fase de transição de gestão, isso é normal, 3, 4, 5, 6 meses, passou por esse ajuste, conseguiu equilibrar as contas e agora começa a colocar para fora exatamente as ações de governo, as ações de gestão, e começa a ficar perceptível para a sociedade exatamente esta evolução na gestão Mauro Mendes. Tem problema? Tem, qualquer gestão tem problema, mas me parece que ele conseguiu contornar e acabar com uma certas distorções e tudo, de certa forma, em meio a uma pandemia difícil, sem dúvida alguma, tudo se projeta para que em 2021 nós tenhamos mais realizações do governo. E esse lançamento de hoje, né, que é a ordem de serviço aí do Hospital Central, é um exemplo disso que o professor Haroldo está falando aí. E tem esse pacote, essa promessa aí de até o final da gestão investir aí com recursos próprios 9,5 bilhões de reais aí em 12 eixos isso é espetacular, estruturantes aí da gestão estadual. Que aumentem muito a popularidade. E da pesquisa, né? também, só queria registrar que o presidente Bolsonaro também foi avaliado, consta com a aprovação aí, me ajuda aí, na era que é de 55%, é isso? 55% quando era 62% uma avaliação. 55% em Cuiabá, né? Em Cuiabá. 55%, vamos ver Várzea Grande aqui, porque ele também foi avaliado em Várzea Grande, 62%. Exatamente. Então, vamos ver como é que essa pesquisa vai se comportar depois que o auxílio emergencial acabar, né? E o que isso interfere na transferência de voto para aqueles respectivos apoiadores aí, apoiados por esses entes aí, no caso o governador e o presidente. E o presidente apoia, na verdade, em Mato Grosso apenas nas eleições ao Senado, né? Declaradamente, pelo menos, que é a Coronel Fernanda. Que ontem, aliás, na live dele, voltou a defender. Deixou bem claro. Gravou, não, foi live, né? Que é ao vivo, obviamente, ele voltou a defender aí o nome da Coronel. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem participação dos telespectadores e tem mais a notícia de frente para você.